Meus nobres, nós estamos aqui para falar novamente de teorias para vocês. E vocês sabem muito bem que no capítulo 6 nós tivemos um vislumbre das espadas mágicas e uma delas a gente já sabe, né, pelo nosso protagonista, que se chama Kuregumo. E nesse vídeo então a gente vai estar explicando um pouco mais para vocês as teorias que a gente fez sobre a origem das espadas e qual a relação delas com o tema de Kagurabachi. A gente já fez um vídeo aqui onde a gente destrinchou bastante sobre a sétima espada mágica que pertence ao Shihiro. Então se você quer entender melhor o porquê que a gente está montando essas teorias das outras 6 espadas, vale a pena dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Dito isso, pessoal, a gente percebe que provavelmente as espadas vão estar relacionadas ou a Kagura em si, que é a dança artística japonesa, ou a arte japonesa como um todo. Isso foi reforçado agora que o nome Kuregumo apareceu na obra. Por quê? Kuregumo significa nuvem dourada, principalmente as nuvens do entardecer, aquelas nuvens do pôr do sol. Vocês talvez já tenham percebido muito em outras obras como o japonês gosta de referenciar esse tipo de imagem. É no final de animes de romance, como um momento especial, em animes de luta como Dragon Ball, que a gente vê o Goku utilizando a nuvem voadora, que é uma nuvem dourada dessa aí. Mas no Manga Plus, que é o site oficial da Shueisha, nós tivemos uma tradução em inglês para a espada Kuregumo, que se chama Cloud Gouger. E se a gente for ver a tradução em inglês para essa espada, ela tem um significado um pouquinho diferente do original, que seria, no caso, espada traiçoeira, ou seja, uma espada enganadora. O que quer dizer que essas nuvens possam muito bem ser utilizadas para enganar os oponentes, ou talvez também na linha de raciocínio do poder do Hashira da Névoa. Se vocês assistiram Demon Slayer, que também servem para iludir os oponentes, e isso justamente conversa não só com os elementos artísticos, como também com esse lado mais traiçoeiro, que pode ser trazido justamente para o Sojo Genichi, que é a pessoa que está portando essa espada. A gente já espera então que esses sejam os poderes dessa próxima espada. Contudo, se o raciocínio estiver certo, então o que seriam as outras 5? A gente vai ter aí outros elementos comuns da natureza e que também são reforçados pela arte cerimonialística. Tô com dificuldade de falar essa palavra. Vamos tentar destrinchar aqui algumas das possíveis opções das próximas espadas. Se a gente acertar alguma delas aí, galera, deixa um comentário aqui especial e se inscreve, hein? Vamos lá! Começando pelo primeiro e mais óbvio. Se a gente retomar aquele quadro em que mostra os poderes, dá pra ver que existem alguns cristais de gelo ali, então provável que um dos poderes da próxima espada seja relacionado à neve, ou por exemplo água, que ele também possa ter o poder de condensar água, que não deixa de ser neve ou gelo. Outro elemento que é bastante comum na apreciação da arte japonesa é um nome que a gente não tem em tradução para o português do Brasil, que é o komorebi. Basicamente, quando você vê aqueles raios de sol atravessando as folhas da árvore e vê aquele jogo de luzes e sombras, aquilo é chamado de komorebi. Eu faço as minhas apostas que seria uma espada que puxasse mais para o elemento fogo, visto que o nome ele faz esse jogo de palavra com fogo. Tanto a leitura de dia, que é a leitura original, também você pode fazer um jogo com fogo, que também tem a mesma leitura. Partindo para a nossa próxima espada, que a gente acha que inclusive vai ser uma espada especial aí, que não vai ser qualquer espada mágica, apesar de que só tem apenas 6, que vai ser, no caso, o elemento da lua. O elemento da lua, Tsuki, em japonês, é presente em muitas obras e normalmente ela é tratada em fases. Então provavelmente vai ter algum poder relacionado aí, não só à lua, né, Tsuki, mas também vai ter alguma fase da lua, como a Mangetsu, que é a lua cheia, que provavelmente vai ser quando a espada atinge o ápice ali do poder mágico. Mugetsu, que é a ausência da lua, ela fica totalmente em trevas, né? Muito provavelmente uma das espadas vai ter referência à lua. Talvez a gente não goste muito dessas próximas opções, mas elas também são comumente abordadas como elementos da arte e também das crenças, que são a terra e a vegetação. Falando sobre terra, a gente tem Iwa. Também vimos naquela imagem ali da guerra algumas formações que não parecem mais com a do gelo, parecem mais formações rochosas mesmo. Então talvez uma das espadas invoque esse tipo de poder, talvez como algo mais defensivo, talvez com subelementos da terra como metal, né? Por último, das 6 espadas mágicas, a gente teria a Kusa, que seria relacionado à grama. E a gente já viu algum preview ali que a gente pode teorizar que seja algo relacionado à grama, com aqueles grilhões ali que pela imagem não dá pra saber se são feitos de metal ou talvez sejam feitos de alguma árvore. Parece ser vegetal, igual o chicote do Kurama e Yu Yu Hakusho. O que seria a sétima espada? É o gato. O gato. Uma hora ele vai aparecer aqui. A sétima espada também mostra um desses elementos que são comumente abordados, que é sakana, peixes, e entre eles principalmente o koi, que são igualzinho aquele que a gente vê no poder usado no Nishiki. E eles simbolizam perseverança e determinação, que é justamente o que o nosso personagem principal tem aí na obra. De qualquer forma, a gente percebe que existe um poder inerente do coração, talvez da alma do ferreiro, que é passada para as espadas. Isso é muito comum na cultura japonesa, que a alma do ferreiro é transferida de forma mágica para as espadas. E é isso que dá poder a elas. Igual o seu like.
O seu like é aquilo que dá poder pra gente continuar fazendo vídeo, pra gente continuar trabalhando. É o seu poder mágico, é a alma de vocês que a gente vai continuar fazendo valer e honrando aqui com os nossos vídeos, pessoal. E pode ter certeza que a gente sente, tá? Todo comentário, todo like que a gente vê, a gente sente vontade pra continuar nessa luta aí, pra chegar finalmente aos 1000 inscritos, pra que a gente consiga monetizar o canal e trazer conteúdo de cada vez mais qualidade pra vocês. Então você que tá começando com a gente, você passou por aqui pra ver um videozinho ou outro, faz esse favor pra gente e pra você mesmo se inscrevendo no canal. Mas voltando à questão do poder mágico que sai do ferreiro para a espada, o pai do Chihiro fala para ele que ele mal pode esperar para ver as espadas que o garoto vai forjar e que ele vai colocar a visão dele de mundo naquelas espadas. E ele, coincidentemente ou não, de forma meio piada ali, ele tá vestindo uma camisa falando que legal, está ensolarado e tem um solzinho ali, para ser ridículo mesmo. Mas parece ser um foreshadowing para a ideia de que ele olha o mundo através da natureza, igual ele fez com os peixes, igual ele faz com o sol. Então ele deve ter colocado isso nas espadas que já existem. Lembra daquela espada que a gente falou que era especial, que a gente ia mencionar depois? Então, chegou o momento de mencionar ela. Lembra que tem uma das caixas que tem uns ornamentos adicionais, umas cordinhas prendendo a espada? Vocês perceberam que no capítulo 2, no momento que teve o flashback em que mostrou as espadas sendo roubadas, a única caixa que não estava na cena era dessa espada? O que quer dizer que talvez ela tenha sido selada? Porque se a gente notar, 5 caixas foram quebradas e as espadas foram roubadas de dentro delas. Mas há a possibilidade de que nessa última caixa eles não tenham conseguido romper esse selo e então eles tiveram que levar a caixa inteira, porque ela não estava presente na cena. Vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre essa espada aí. Primeiro, a gente vê que em alguns momentos sérios do Kunishige, ele fala muito sobre a responsabilidade de se fazer uma espada porque ela vai ser usada para matar. Ponto final. A gente só não sabe se vai ser usado para matar de forma a proteger alguém ou por interesses egoístas. Ele é muito sério quando fala disso. Parece que ele carrega uma culpa por ter feito alguma espada, talvez, que não foi usada da forma correta. A gente acredita que essa espada selada tenha sido uma dessas obras que não foi usada para algo bom. Mais ainda, se a gente puder forçar um pouquinho aqui a teoria, né? E se o Kunishige, ele não era um cara tão alegre, tão calmo, tão tranquilo assim no começo? E a primeira espada dele foi forjada com um propósito de vingança, com algo maligno. Seria um jogo interessante do mangá porque estaria mostrando que o propósito de vingança pode não ser favorável, que a vingança não é algo bom, não é algo controlável, não é algo que o pai do Chihiro queria, por isso ele selou aquilo ali. E agora, ironicamente, é isso que está motivando o Chihiro, o protagonista da história, a vingança. Então o Kunishige, o pai do Chihiro, deve ter uma dessas motivações negativas no passado, e o que mudou ele foi provavelmente algo como o encontro da sua esposa, a mãe do Chihiro, que deve ser, como em muitos animes aí, quem trouxe para ele uma luz para a vida e uma visão mais amável. E uma coisa que reforça também a nossa teoria é que a gente viu que tem muitos aspectos da obra que retomam meios artísticos. E uma espada extremamente famosa japonesa é a Muramasa, que é uma espada amaldiçoada que enlouquecia os usuários dela. Então, pode ser que o autor tenha decidido colocar uma referência a Muramasa também nessa obra e depois revelar ela no futuro como sendo uma das espadas mais fortes, mágicas que existem, seria com certeza um trump card, super trunfo, para que ele possa surpreender todo mundo. E quem que não gosta de uma espadinha amaldiçoada aqui e ali, dar aquele hypezinho a mais pra obra? Tem que ter, né, um demoninho preso em algum lugar e tal. E aí que tá, pessoal, a gente acredita que se a gente for manter a questão dos elementos da natureza, o que mais combinaria com uma espada amaldiçoada seria Tsuki, a lua, que é o que referencia a noite, a escuridão, a tristeza, o luto, né, em comparação com os outros que são bem mais envolvidos com a luz do dia, com o sol e com a alegria. E em contraste justamente com a camiseta do pai do Kunishige, que retrata o sol. Talvez fazendo justamente o contraste com esses dois momentos da vida dele, retratado pela lua e pela sua primeira espada que foi forjada, que seria essa aí, e em contraste com as outras que surgiram após o envolvimento dele com a sua esposa e que resultaram em algo mais relacionado à natureza e à apreciação da vida como um todo. É claro que tudo isso que a gente falou também vai dando alguns ganchinhos para novas teorias. Por exemplo, por que o Chihiro foi mantido vivo naquele massacre? O que aconteceu com o Shiba, que chegou de última hora ali e não conseguiu impedir nada, sendo que ele tem o poder do teleporte? Será que ele tem algum envolvimento com isso ou não? Parece, né? A gente tá começando a criar uma teoria aqui de que o Chihiro tinha que ser mantido vivo, ou o pai do Chihiro fez alguma espécie de troca, de acordo, ou blefe para que o filho fosse mantido vivo. De qualquer forma, isso aí é assunto para outro vídeo. Então comentem, galera, o que vocês acharam da nossa teoria, se vocês acham que é muito lelé da cuca, se acham que passou dos limites, e se vocês acham que vocês têm alguma teoria que seja melhor
melhor que a nossa, ou simplesmente você queira compartilhar sua teoria aqui nos comentários, sinta-se à vontade que a gente vai estar lendo. Inclusive, se a sua teoria for realmente muito boa, a gente pode até trazer ela no vídeo com os merecidos créditos a quem criou. Essa é a parte legal, né, desses mangás, né, galera? É criar ideias, é ver se a gente acerta ou não. A gente sabe que tem bastante fonte ali pra pesquisar. Faz sua pesquisa também, traz pra gente, a gente vai se divertir genuinamente de ler os comentários de vocês. Então coloca aqui, de verdade, a gente vai dar uma atenção especial. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e nós esperamos vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu! Valeu.